Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. O podcast do PET Conexões de Saberes da UF. Hoje nós temos aqui os convidados Gabriel. Gabriel, se presente. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão necessário. Bom, gente, eu sou formado em pedagogia, professor, atualmente estou trabalhando numa escola pública e trabalho com turma onde que envolve o ciclo de alfabetização. E Carlos. Olá, gente, eu sou o Carlos, sou aluno do 10º período de matemática na UF e sou um ex-integrante do grupo PET, o qual eu fiz parte por cerca de 1 ano e meio. Estou muito honrado por poder estar aqui falando dessa temática que é tão importante e tão necessária nos dias de hoje, certo? E o meu nome é Luciana, sou estudante de História e integrante do grupo PET. Qual a necessidade do episódio de hoje? A necessidade é porque, ano após ano, uma problemática que surge no nosso trabalho do PET com as escolas é a questão do racismo. Independente da idade ou série que a gente vai trabalhar, ela aparece. Ano passado trabalhamos com uma turma de primeiro ano e uma turma de quinto ano. São idades distintas, são momentos do desenvolvimento da pessoa distintos. E a questão apareceu. Claro que ela apareceu de uma maneira diferente, mas ela estava lá. Então, por isso, nós resolvemos gravar esse episódio. E eu acho que antes de começar a falar da necessidade de discutir relações étnico-raciais, de uma educação antirracista, a gente tem que assumir e entender que no Brasil o racismo ele é estrutural. E é por isso que ele sempre vai aparecer. Ele não é uma exceção, ele é uma regra. Está presente na nossa sociedade o tempo todo, nos nossos hábitos, nas nossas relações, aparece na divisão do trabalho. E esse pensamento racista ele organiza diversos setores da nossa sociedade. E ele está enraizado nas instituições. E a escola é uma dessas instituições. E é aí que entra o nosso debate. Porque, como eu disse, a gente trabalha com educação, a gente trabalha com escola. E nós vamos tratar da questão do racismo atrelado à escola. Para começar, nós vamos falar de algumas leis e nós pensamos alguns tópicos para a conversa de hoje. E o primeiro tópico é sobre legislação. Então, vou perguntar aqui para o Gabriel e para o Carlos como vocês tomaram conhecimento dessa legislação sobre relações étnico-raciais, como ela é presente nos seus cursos, na atuação de vocês. Para começar, nunca foi algo presente assim tão forte na minha vida, né? Acredite. Fui tomar conhecimento dessa legislação realmente só na faculdade, mas conhecer essa lei de perto, eu tenho uma memória da época que quando eu era aluno, estava na 6ª série, e o meu livro de história, ele era um livro de história. Eu tinha percebido que nesse livro de história, um dos capítulos ela era falando da história da África. Entendo que eu tive esse primeiro contato aos 12 anos, mas eu a ter conhecimento sobre essa lei e, assim, particularmente para mim, no início eu achei muito boa, achei ótimo o conhecimento dessa lei. Mas à medida que a gente vai fazendo outras leituras, vivendo outras experiências, relacionando isso com as nossas memórias, eu começo a pensar um pouquinho mais de como essa lei está sendo implementada, e especificamente na etapa que eu atuo. O ensino fundamental 1 contempla a faixa etária, né, de 6 anos a 11 anos, 12 anos de idade. Como essa lei ela aparece a essa faixa etária? Somente num livro didático, como eu tenho minha memória de estudante, outras formas essa lei ela se faz presente dentro do espaço escolar. Atualmente, no lugar de professor, eu tenho me perguntado sempre. Carlos, e para você? Qual a sua relação? Como é que foi? Assim como o Gabriel falou,
provavelmente durante a época da escola, certo? A gente acaba tendo contato com alguns trabalhos sobre, mas não se tinha, eu pelo menos não tinha ideia que existia uma lei para isso, né? E a partir do momento que eu começo a trabalhar com o grupo PET, né, no ano de 2017, eu passo a tomar conhecimento da lei, mas a princípio nunca havia parado para me questionar. Até que um pouco mais à frente, quando eu fui fazer uma disciplina na Faculdade de Educação, a disciplina de OEB, que é a Organização Brasileira de Normas, se eu não me engano, a sigla. Quando a professora, na primeira aula, ela fez uma pergunta, né? O porquê que nós precisávamos de ter algumas leis que eram tão específicas, né, para a área da educação, entre elas essa lei que fala da questão da obrigatoriedade de falar-se da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então foi aí que eu começo a me questionar, por que é preciso ter uma lei? E essa resposta ela vem muito facilmente, certo? Quando a gente olha para o nosso dia a dia e a gente vê com tantas pessoas às vezes falando tantas ignorâncias, tantas coisas como que toda essa questão cultural não fizesse parte da nossa cultura enquanto Brasil. Então é aí que eu começo a enxergar a necessidade dela estar atuando. E pensando na questão da matemática, é algo que, a partir do momento que eu comecei a me questionar, eu sempre me perguntei como que essa lei ela é pensada para o professor de matemática? Como que os cursos de formação de professores de matemática lidam com isso? Falando assim, especificamente do meu curso aqui na UF, essa questão ela não é tratada de forma explícita, digamos assim, porque eu acho que, além de você falar que existe uma lei, eu acho que deveria se falar sobre caminhos, sobre perspectivas, sobre alguma coisa que pudesse orientar nós, futuros professores, para começarmos a pensar como nós vamos lidar nisso no nosso dia a dia. E, no entanto, o que a gente tem não é isso, não é algo que está estruturado e pensado dentro do curso de formação, sendo parte de uma disciplina ou uma disciplina que seja dedicada a isso. O que eu vejo hoje no meu curso, e acredito que isso não é diferente em outros cursos, não só de matemática, né, infelizmente, que nós temos alguns professores que têm algumas vivências nesse sentido e eles acabam compartilhando essas experiências. Pensando na aplicação dessa lei, eu tenho um professor que ele tem uma vivência bastante aprofundada nessas questões, que ele estuda a etnomatemática, que nada mais seria que você olhar os aspectos culturais de grupos tradicionais, mas isso não está restrito apenas a grupos étnicos, mas também está abrangendo a profissões, né? A matemática, por exemplo, que o enfermeiro ele trabalha, a matemática que o agricultor trabalha. Então, esse meu professor ele tem um contato bastante enriquecedor com grupos indígenas, grupos quilombolas. Eu já estou fazendo a segunda disciplina com esse professor, então eu estou conhecendo esse lado, mas eu vejo que é muito mais pela formação dele do que se fosse a proposta pela disciplina dada por outro professor. Então, eu acho que a nossa universidade ela não nos prepara para a gente estar na sala de aula incluindo isso nas nossas aulas, principalmente, né, pensando a matemática, que a gente tem uma visão super tecnicista da matemática, certo? Que o professor está ali para poder ensinar a multiplicar, a somar, e se acontece algum problema, chama o professor de história para poder falar. Então, o professor de matemática ele tem estado bem ausente, mas eu acredito que essa experiência que eu tive no PET, trabalhando, ela me possibilitou ver possibilidades de como trabalhar, de como falar, e não ser omisso quando acontecer algo, e também pôr em prática, né, essa lei, que é incluir essa temática dentro das minhas aulas. Eu, Luciano, enquanto estudante de História, eu descobri essa lei no meu segundo período da faculdade, que eu fui ler um pouco mais sobre ensino de História. E até então, até o ano passado, na verdade, eu acreditava que a Lei 10.639 e depois a 11.645 era sobre ensino de História, só sobre ensino de História. E eu descobri ano passado na minha disciplina de PPE, que é uma disciplina para estudantes de história que estão na licenciatura, que na verdade essa lei, ela contempla todo o currículo, todas as disciplinas. E eu só descobri isso ano passado. E também tinha muita gente na minha turma que só descobriu a existência dessa lei ano passado. E ela tem 17 anos. E eu pensava seriamente que era só pra aula de história. Só que a gente não tem que depender da aula de história, do professor de história. Porque as tensões que ocorrem, os casos de racismo, vai ocorrer em todas as matérias. Não é uma coisa que vai ser restrita à aula de história. Na aula de história vai acontecer um caso ali que é racismo, mas na aula de matemática não vai ter. É uma coisa que acontece na escola em si, sabe?
Até no ensino superior isso acontece. Eu tive uma disciplina com uma proposta muito bacana, que a professora trabalhou educação antirracista com a gente. Tanto a questão negra quanto a questão indígena. E era uma disciplina que quase não ia gente. Uma disciplina que a mulher passou Bell Hooks pra gente ler e quase ninguém leu. E era curioso, porque a gente percebia que, embora todo mundo naquela sala fosse aluno de história, fosse lidar com essas tensões em sala de aula, a discussão ficava entre 3, 4. E geralmente eram 3, 4 alunos negros da turma, sabe? E também vale ressaltar que essa lei, ela não surgiu do nada, sabe? São anos e anos de resistência, de reivindicações. Ela surge em 2003, tratando apenas da questão negra, mas em 2008 se inclui a questão indígena. Então, surge uma nova lei, 11.645. Essa atualização veio mostrar para a gente o seguinte: a escola, ainda mais a escola brasileira, ela é uma escola que precisa falar mais sobre diversidade, precisa ter uma educação multicultural, ainda mais um país como o nosso. E a gente tem uma história onde que várias culturas, vários povos, vários grupos étnicos se misturam. Então a gente tem uma demanda muito importante de a gente assumir essa diversidade, e a gente precisa entender essa diversidade como potenciar para a produção de conhecimento, a construção de conhecimento, sabe? Então, saber que existe uma lei, eu estava vendo algumas coisas na nossa conversa hoje, nas minhas leituras eu vi que algumas pessoas chegaram até a criticar o porquê da existência dessa lei. Talvez pensando na ideia de que, dessa forma, fazer uma lei específica da história afro, sobre a história indígena, é uma lei que exclui? Não. Com essa lei a gente está escancarando que ao longo dos anos aconteceu uma exclusão, essa exclusão existe, que essa exclusão passa por todos os espaços da sociedade, a escola não está isenta disso. Essa lei também está mostrando o seguinte: agora a gente está incluindo, porque é importante sim, eles têm voz sim, e o nosso país, ele é constituído, ele é feito, ele continua sendo feito por esses povos. As ações do passado percutem no presente e impactam no futuro, é algo que sempre vai acontecer, sabe? É algo que vai estar presente. Então, por que ainda manter isolado? Por que ainda manter escondido? Não, a gente precisa falar, sim, dentro do espaço escolar, um espaço que é considerado para a sociedade de formação profissional e humana, sobre esses povos. Só o que eles fizeram, como diz na legislação, a contribuição do negro na formação da sociedade nacional, é o impacto dele hoje. A gente fala do passado para entender o presente, para a gente falar, e hoje, como negro, ele está dentro dessa sociedade que um dia tornou escravo, como esse indígena, ele se encaixa hoje nessa sociedade. A gente pensar um pouco mais na potência que o nosso Brasil tem, na potência que o país tem, é essa diversidade. Cada vez mais, onde eu trabalho, nas leituras que ainda faço, a conversa que eu tenho com colegas que estudam sobre o tema, eu vejo cada vez mais a importância dessa legislação. Eu vejo cada vez mais como valeu a pena, ao longo dos anos, lutar para que em 2003 e em 2008 fossem implementadas leis assim, afirmassem que esses povos existem. E falar um pouquinho dessa lei também, gente, eu já estou encerrando porque eu gosto muito de falar. Fechando só a minha fala, falar sobre essa lei, sobre a sua implementação, é falar de currículo. Você falar currículo da escola, ou seja, que a escola quer formar, identidade a escola quer construir. Então, realmente transdisciplinar, é algo que vai para além da disciplina de história, ela passa pela matemática, ela passa pelas linguagens, ela passa por vários eixos de conhecimento. Está presente em qualquer lugar. Da mesma forma como está presente a segregação pela cor, existe também em todos os espaços e eixos de conhecimento pessoas negras, pessoas indígenas que fizeram valiosas contribuições na questão do conhecimento. Então, não tem como, gente, ou deixar toda essa responsabilidade para os nossos amigos de história. A gente tem que pegar essa responsabilidade para a gente também, que trabalha, no meu caso, numa formação multidisciplinar, ou no caso dos meus colegas, né, como o Carlos, que trabalha aqui com matemática, um outro colega que trabalha com língua portuguesa, enfim, todos nós temos essa responsabilidade.
Excelente fala, Gabriel. E quando você falou de educação multicultural, eu lembrei que existe um autor, não sei se é autor ou autora, se não me engano o nome é Gadot, e essa pessoa diz que o Brasil, embora seja multirracial, não o reconhece e se comporta como se fosse monoétnico, sabe? Desconhecendo e silenciando essas culturas que historicamente, sabe, desde o processo de colonização, foram silenciadas, excluídas e negadas. Quando você tocou em currículo, me lembrei aqui de uma outra autora que ela fala que a gente precisa descolonizar o nosso currículo, porque o currículo da escola brasileira, ele tem influência do racismo estrutural. A escola, ela tem influências, sabe? A escola também negou e excluiu, não só no currículo, mas da participação mesmo. A pessoa negra, a pessoa indígena, e com o tempo começou a excluir outros, como a pessoa trans, a pessoa LGBT. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre autores, né, que tratam do tema, se alguém quiser indicar um. Então, como eu falei antes, essa questão dentro do. Vou falar como do campo da matemática, certo? Nós temos o D'Ambrosio, que é o quem vem encabeçando, quem traz esse conceito de etnomatemática, porque foi a partir desse conceito que se abriu muito a visão da educação matemática, pensando que a matemática que nós estudamos na escola, ela é apenas um tipo de matemática. E existem vários outros tipos de matemáticas que muitas das vezes são excluídas pela questão do currículo, como vocês falaram, e que os alunos trazem com si esses conhecimentos, mas quando a escola, eles chegam dentro da escola, a escola meio que a escola abafa e suprime todo aquele conhecimento prévio que ele tem e começa a incultar nele aquele conhecimento escolarizado. Então, para quem quer pensar nisso a partir da matemática, começar a ler D'Ambrosio falando sobre etnomatemática é uma questão muito importante, porque embora o conceito que ele traz para a gente é para que a gente utilize o conhecimento do aluno para mobilizar o conhecimento escolar, a gente pode tirar proveito disso também e pensar como que eu posso olhar para o conhecimento matemático desses povos étnicos característicos e aproveitar disso para eu poder mostrar que lá também há conhecimento, que lá também há matemática, né? E esse autor, eu acho que ele é muito importante para poder pelo menos começar aí. E daí tem vários outros, mas ele é chamado o pai da etnomatemática. Então, tipo, falar sobre Paulo Freire, né? A gente começa por ele. Para poder falar de etnomatemática, então a gente pode começar com o D'Ambrosio. Eu quero agradecer ao Carlos pela indicação, porque é sempre bom conhecer mais autores, se aprofundar. Tenho realmente procurado mais referências por essa área. Eu tenho algumas indicações na questão étnico-racial. Como eu trouxe já aqui minha fala, ou na verdade a referência que eu tenho aqui é de um livro, mas eu vou citar o nome dos autores aqui, vocês e podem procurar esses autores que eles são desse campo, eles são dessa área. O Antônio Flávio Moreira, Vera Maria Candor. Falando especificamente da Candor, ela é uma autora sensacional que fala justamente sobre o currículo, sobre identidade, sobre multiculturalismo. É super importante a gente que quer discutir sobre o currículo, sobre formação de professores, sobre esse espaço escolar, se é multicultural ou não, como ele pode se tornar mais multicultural, as barreiras que atrapalham o multiculturalismo, enfim, é interessante se aprofundar os textos da Vera Maria Candor. Especificamente sobre o que a gente está falando hoje, eu tenho como referência um artigo muito bom sobre a Lei 10.639, da Nilma Lino Gomes. Essa autora, ela pega essa lei, a gente pode aplicar a mesma reflexão da Lei 11.000, a Lei de 2008. Ela pega essa Lei 10.639 e ela vai trazendo ali as potências e os limites que essa lei tem. Em cima disso, ela vai fazendo algumas reflexões sobre a luta do movimento negro no Brasil, sobre as subjetividades que essa lei revela, que aparecem dentro do ambiente escolar. Então é um artigo muito bom, com ponderações bem interessantes. Inclusive ela fala
sobre essa implementação, a implementação dessa lei dentro da escola? Uma das minhas recomendações, o Gabriel acabou de recomendar, que é a Nilma Lino Gomes, e além dela tratar da implementação da lei, ela fala muito sobre descolonização do currículo e sobre como essas práticas, sabe, educação antirracista, esse pensar do ensino das relações étnico-raciais, não é uma coisa que cabe só na teoria. É uma ação que requer muito a relação teoria-prática, porque só vai ser eficaz assim. Trouxe ela porque ela, além de ter diversos artigos, livros, as pessoas que ela orientou também tratam muito dessa questão de currículo, de educação antirracista, de relações étnico-raciais. Ela foi a primeira mulher negra no Brasil a ser reitora de uma universidade e ela também foi ministro-chefe da Secretaria CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então é uma mulher que está aí lutando, trazendo essa questão em diferentes frentes. Ela também é autora de livro infantil, é muito interessante, mano. E a minha segunda recomendação que é a Yolanda Oliveira, que ela vai falar da construção do racismo na escola. Ela vai falar das relações dessas crianças na escola, como acontece mais de 20 anos atrás. Ela estava falando, por exemplo, como a criança negra, cujos traços se aproximam mais da branquitude, ela é mais suportada dentro da escola, sabe? E são autores muito interessantes. E um último autor, que é o Silvio Luiz de Almeida, que dentre os diversos livros deles, tem um que eu considero como um clássico, que é o que é racismo estrutural, que ele vem explicando como o racismo ele está enraizado na nossa sociedade, como ele é uma regra e não uma exceção. Então, essas são as minhas recomendações. Agora, voltando para a parte prática, como vocês pensam em aplicar essa lei na escola de forma efetiva? Bom, essa lei, como a gente estava falando, ela é transdisciplinar, né? A gente não pode deixar essa responsabilidade nas mãos só da galera de história, né? Devido à minha formação, uma formação multidisciplinar, é chamado também de professor polivalente, porque a gente trabalha com diversas frentes de conhecimento, a gente não se forma apenas em uma. Para nós, já fica meio que obrigatório da gente trabalhar em todas as áreas do conhecimento, né? Então a gente meio que nos leva a pensar como trabalhar esse tema nas outras áreas. Falando da parte da alfabetização e da importância do ensino da leitura e da escrita, a gente começa a trabalhar esse tema no currículo informal da escola. Então, vamos lá. Eu sou um professor de alfabetização, eu preciso pensar bem na literatura que eu vou apresentar para essa criança, na literatura que eu vou apresentar para minha turma de 6 anos. Quando eu escolho um livro, um autor negro, escolho própria Nilma Lino Gomes, quando eu escolho Lázaro Ramos, quando eu escolho um livro da Bell Hooks, Meu Crespo é de Rainha. Então, assim, quando você escolhe esse livro para você ler com as crianças, isso já é currículo. Você já está, de alguma forma, trabalhando com esse tema. Porque, veja, e aí a gente tem que realmente pensar sobre a lei, não é? Não é somente você falar da história do negro, a formação da África, a ação deles no processo de colonização, não é só você falar disso. É você dizer assim que, olha, o negro também produz coisas muito boas, coisas bem interessantes, Estou aqui mostrando para vocês essa produção. Esse livro aqui que você gostou, que a história foi envolvente, feita por uma autora, por um autor negro. Ele tem outros livros também interessantes. Então, assim, a gente começa a trabalhar essa lei na escolha de um livro, na escolha de um vídeo que a gente vai passar. Então, eu vou dar um exemplo que eu vivi do passado para esse ano. No final do ano, as minhas coordenadoras pediram para mim e para minha colega atualizar a lista de material. Então, a gente tinha que ver, né, se estava tudo certinho, se a gente queria acrescentar mais algum material para esse ano. Na lista de material do colégio, a gente costuma sempre colocar que os pais, os responsáveis, eles possam trazer, junto com lápis de cor, canetinha, caderno. Além desses materiais, a gente pede para os responsáveis também comprarem um livro de literatura infantil, ajudar na montagem do acervo da sala. Tanto eu e a minha colega, a gente tem um trabalho muito legal, leitura dentro do primeiro ano. Então a gente precisa, para que esse projeto continue, a gente precisa que os pais venham contribuir. E junto com esse pedido, a gente começa a sugerir alguns autores. A
gente já sugeriu Ruth Rocha, Cecília Meirelles. Aí eu falei com a minha colega a importância da gente colocar autores negros que já trabalham com literatura infantil. Eu coloquei Bell Hooks, pedi para colocar Lázaro Ramos, colocamos outros autores nessa lista de material. A gente começa a trabalhar essa legislação justamente a partir disso. O professor, ele fala assim, não, eu vou colocar na lista de material aqui, que é obrigatório, esses autores aqui. Porque é importante você marcar esse espaço, você falar, não, olha só, tem importância sim. A gente vai falar sobre racismo, a gente vai falar sobre o impacto do racismo nas relações entre as crianças, enfim, como acontece na escola. A gente vai usar essa literatura. Claro que a gente não vai, eu não vou escrever isso explicitamente na lista de material, mas quando eu digo, eu coloco numa listagem para eles comprarem esse livro e indico os autores, indiretamente, eu estou dizendo isso. Eu estou falando da importância que isso tem dentro da minha sala de aula. Isso é importante para a minha prática. Agora, no início de março, antes, né, gente, dessa pandemia estourar, a gente estava trabalhando, estava próximo do Dia Internacional da Mulher, a gente começou a trabalhar com eles uma série de vídeos intitulados Mulheres Fantásticas. O legal dessa série de vídeos é só pesquisar no YouTube, tem uma lista de reprodução muito legal. Dentro dessa série, uma das Mulheres Fantásticas é a Carolina de Jesus. Assim, olha que oportunidade grande eu tenho de falar sobre literatura, sobre mulher, sobre uma mulher negra. Quando eu faço a escolha de mostrar esse vídeo para a minha turma, a turma de 4º, 5º ano, porque além de professor de alfabetização, eu também trabalho com um projeto no colégio chamado Ciranda da Leitura. Esse projeto ele pega primeiro ao 5º ano. Então, para as turmas de 4º e 5º ano, eu trouxe alguns trechos do livro dela, Quarto de Despejo, um diário onde ela vem relatar as dificuldades, as reflexões que ela tem sobre a vida que ela viveu, né, como catadora de lixo, trabalhando em São Paulo. Então, vou trazer essa experiência quando eu escolho a Carolina Maria de Jesus para ser discutida em sala de aula, para se falar da vida dela. Em cima da vida dela, a gente discutir um pouco sobre as relações dentro da sociedade. Aí a gente vai falar de racismo estrutural. Estou conseguindo trabalhar de alguma forma essa lei dentro da escola. Muito interessante como crianças de 6 anos começam a fazer algumas reflexões sobre isso. Começam a fazer algumas reflexões sobre esse tema. É possível de trabalhar esse tema de diversas formas. Trouxe algumas aqui, mas existem outras também muito interessantes de se abordar. Eu acho interessante como esses livros parece uma coisa muito... É uma coisa simples de se fazer, mas o impacto que isso tem numa criança, porque umas semanas atrás, no Instagram do Pet, nós fomos recomendar leituras da nossa infância. E aí, eu recomendei um livro que é A Menina Bonita do Laço de Fita, que eu li na escola quando eu tinha 7 anos. E vocês não têm noção o quanto esse livro me marcou. Tanto que, quando pediram pra eu recomendar um livro da infância, eu já pensei nele, mesmo que eu não lembrasse muito bem da história. E aí eu fui reler. Eu só lembrava da capa, que era uma menininha negra com trança. Gente, eu tinha 7 anos quando eu li, e eu era muito zoada, porque eu ia com 2 tranças pra escola. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito. E aí, eu olho a quantidade de livro que a gente tem hoje em dia, e eu me sinto muito feliz, sabe? Porque eu só tive o contato com esse livro. Só que, tipo, a minha irmã, por exemplo, que tem 13, a minha prima que tem 9, elas tiveram contato com mais livros que falam sobre, sabe? Eu acho isso muito bacana. Agora, pensando a minha prática, eu ainda tô no 6º período, mas eu penso em ensinar história colocando o elemento negro como com papel de protagonismo. Porque tudo que eu lembro de ter na escola que falava de negro foi escravidão. Aí acabou a escravidão, sumiu. E eu não entendia como é que tinha chegado até ali. Eu, Luciana, sei lá, 16 anos no ensino médio. Porque não tinha mais nada. Parecia que acabou ali quando liberta os escravos. E eu também aprendi com as leis. Ah, tal ano foi essa lei, tal ano foi essa. A última lei foi a Lei Áurea, a Princesa Isabel, a Boazinha, assinou. E depois de grande, depois que entrei na faculdade mesmo, eu fui ler e eu descobri tanto abolicionista negro, tantos movimentos, tanta coisa que aconteceu. No momento em que a abolição ainda não tinha acontecido, já tinha gente alfabetizando ex-escravos, sabe? Vários abolicionistas importantes, como o André Rebouças, como Luiz de Patrocínio, e eu não sabia. Então, tipo assim, eu penso na minha prática docente no futuro, ensinar a história valorizando esses elementos que eu nunca vi, que eu só fui ver, só fui descobrir depois de adulta na faculdade. E o elemento indígena também, porque eu não tive. O Gabriel falou que ele lembra que o contato dele com a lei foi na escola. No meu livro didático não tinha. E recentemente
gente, no ano passado, teve um trabalho em uma das disciplinas que era analisar livros de história. E em todos que a gente analisava, a pessoa negra, ela aparecia estereotipada. Só aparecia quando ia falar de escravidão e depois sumia. E nunca aparecia com nenhum papel de protagonismo. É sempre a pessoa que tá lá esperando o Salvador branco. Então, assim, eu penso na minha futura prática dessa maneira. Também com séries, desenhos. Gente, tem desenho que eu assisti, sim, na inocência, que eu não sabia que faziam críticas ou que tocavam no tema do racismo. Até pouco tempo que eu fui olhar de novo e eu percebi, caraca, é escancarado, como eu não notava isso quando criança. Então eu penso em agir dessa maneira, eu ainda não tô dando aula, mas eu pretendo fazer assim. Então, como eu havia comentado anteriormente, esse assunto ele é muito pouco difundido dentro da matemática. Então, para nós professores que desejamos, né, não só fazer cumprir a lei porque é uma lei, mas sim porque é necessário, como a Luciana bem falou, são questões que estão dentro do chão da sala de aula e que merecem ser falados. Mas o que eu penso quando eu penso em questões de prática, pensando na matemática em si, tentar desconstruir um pouco a ideia de uma matemática que ela é super eurocêntrica. Porque se a gente pega livros didáticos de matemática, quando ele vai trazer alguma curiosidade, que esse autor aqui, ele fez tal descobrimento. Todas essas questões, elas sempre estão falando de autores que estão ali na Europa, ali na Grécia, estão ali naquele nicho. Então, será que toda a produção de conhecimento do mundo, né, da humanidade, ela está concentrada na Europa? Então, eu acho que o primeiro passo para um professor de matemática que queira implementar essa questão do debate étnico-racial dentro da sala de aula é tentar desconstruir isso e tentar mostrar para os alunos que esse conhecimento não foi feito de um dia para o outro, que esse conhecimento não foi feito apenas por uma pessoa, que esse conhecimento estava sim presente na África, certo? Que esse conhecimento estava sim presente nos povos indígenas aqui no Brasil também. Então, acho que é a primeira forma de você abordar esse problema. E o outro recurso, como eu citei, é a etnomatemática, que é você pegar aspectos de uma cultura em si e tentar olhar isso a partir da ótica da escola, pegar ali aquele conhecimento escolarizado e falar, poxa, como que será que esse grupo aqui, indígena aqui do Brasil, lá do Rio Amazonas, conseguia fabricar tal ferramenta, conseguia fabricar tal casa, se ele não tinha esse conhecimento escolarizado? Porque, querendo ou não, o que a gente tem com a criação da escola é que só existe conhecimento quando o indivíduo ele vai para a escola, certo? Ou seja, então você acaba excluindo todo esse conhecimento tradicional e milenar, né, que são passados por esses povos quilombolas, povos indígenas. Então, esse conhecimento escolar parece que ele abafa tudo isso e diz que só tem conhecimento aqueles que passaram pela escola. Essa disciplina que eu falei que eu faço com esse meu professor, ele traz vários artigos muito interessantes de relato de experiências dele com os orientandos dele. O último que ele mandou pra gente foi algo assim muito interessante, que já era no contexto de uma educação do campo, que ele pegava produtores rurais e ali ele mostrava como que eles faziam para poder medir a terra deles. Isso acontece também no contexto indígena, no contexto quilombola também. Então, acho que seria muito importante também para nós professores de matemática, visto que a discussão no nosso campo é um pouco menos do que em outros campos, tentar pegar esses artigos que vão trazer esse relato de experiências dentro do campo lá e tentar trazer essa experiência para dentro de sala de aula, fazer a leitura com os alunos, tentar fazer uma intersecção com os conteúdos que nós estamos trabalhando, porque uma coisa que a Luciana falou agora que é muito importante é que a gente também tem que tirar um pouco essa visão de que o negro ele só vai falar quando o assunto é racismo, sabe? Quando vamos falar de dor, quando vamos falar de sofrimento, quando vamos falar de escravidão. Então nós precisamos mostrar que o negro, o indígena, eles também estão em lugares de protagonismo, sabe? Então mostrar, quem foi o cientista, né, que era um cientista negro, um cientista que inventou algo. Então acho que esse é o papel que a gente pode assumir hoje dentro da matemática, que vai fazer toda uma diferença. Acho que um ponto que é muito importante que eu já fiz na pesquisa, sim, quando eu digo pesquisa não algo documentado, mas com os meus alunos na minha prática, quando ia falar de algum tema que eu tinha alguma vertente para poder falar do Egito, eu perguntava para os meus alunos onde ficava o Egito. E a minoria dos meus alunos sabia que o Egito ficava na África. Ou seja, a gente vê que se a gente
gente for olhar os filmes que a gente vê, as novelas, nós vamos pegar uma África totalmente embranquecida. Ou seja, então é bom utilizar esse espaço também para poder mostrar que na nossa história é o que a gente vê que muitas coisas que não há como se contestar, que é o caso das grandes civilizações egípcias, certo? Com as pirâmides e tudo mais, o que eles não conseguem eliminar que existiu, eles acabam começar embranquecendo todo esse contexto meio que para poder tirar o foco do protagonismo. Então, eu acho que o nosso papel enquanto professor de matemática, para quem está ouvindo, que ensina matemática, é tentar resgatar isso. Você trazer para o protagonismo. Vamos falar sobre racismo? Sim. Vamos lembrar do que aconteceu no passado para não cometermos de novo? Sim. Mas também vamos trazer à tona aquilo que é feito de bom também, que é o protagonismo, as descobertas, todo o conhecimento que é gerado, porque isso sim vai agregar valor. Querendo ou não, quando a gente olha a legislação, ela fala isso, né? Que também é a gente botar ali essas pessoas em lugar de protagonismo e não apenas ficar no sofrimento, no algo que é ruim. A educação antirracista não pode só ficar falando dos massacres ou dessa perspectiva do negro que é humilhado, que ele é excluído. Essa visão ela já existe, a visão já está presente na escola. A gente precisa realmente mostrar às nossas crianças, para os nossos estudantes em geral, adolescentes, jovens, o negro, que o indígena, que qualquer outro grupo, qualquer outra classe étnico-racial produz cultura, produz conhecimento, gente. Quando a gente mostra toda essa produção, falando, qualquer um de nós produz conhecimento. Qualquer um, não na perspectiva de ser qualquer coisa, mas que todo e qualquer ser humano tem direito, pode e deve produzir conhecimento, e deve construir conhecimento. Não apenas uma classe dominante. Queria, só para reflexão do podcast, o seguinte, gente. Passado no final do ano, eu queria fazer uma avaliação diagnóstica com as minhas crianças. Eu pedi para cada uma delas desenhar o que ela tem de referência, uma pessoa negra próxima que ela tem como referência, como importante. Algumas crianças colocaram familiares, parentes, colocaram mães, pais. Teve uma criança que me marcou profundamente. É uma criança que, detalhe, é a que mais desenhava na sala. Um traço já bem definido, um desenho, usava várias cores. Inclusive, a mãe é artista. Mas nesse dia, não conseguia desenhar nada. Tinha uma dificuldade muito grande de desenhar alguma coisa. Essa criança é branca. Aí eu olhei e falei, mas tá tudo bem? Você quer alguma ajuda? Ela, não conheço ninguém. Mas você não sabe, não tem ninguém próximo de você, você tenha como referência, que seja assim igual a mim, negro? Não, eu não tenho. Quando ela falou isso me chocou. Uma coisa é a gente ouvir os outros falarem, outra coisa é a gente viver, né, na realidade, essa experiência. Uma criança de 6 anos, branca, não tem nenhuma referência perto. Esse tipo de situação me fez pensar como a escola é importante para qualquer um. Que a discussão sobre uma educação antirracista ela não precisa ficar só com as crianças negras, ela precisa ser falada com todas as crianças. Essa criança hoje, ela me fez pensar muito na necessidade realmente de fazer o que o Carlos falou. As referências, pessoas negras que construíram conhecimento na área da matemática, na área da história, na área da geografia, gente. São santos, sabe? Contribuições valiosíssimas no campo da geografia. Outras pessoas, sabe? No campo das artes, né? Temos muitas pessoas também que contribuíram. Então, assim, agregam conhecimento. Então, a gente precisa realmente fazer um trabalho de construção de referência. Mostrar que qualquer ser humano é capaz, ele pode e ele faz conhecimento, constrói conhecimento. Nossa conversa fica por aqui. Gostaria de agradecer novamente ao Carlos e ao Gabriel por toparem participar do podcast com a gente. Agradecer pelos conhecimentos que eles trouxeram. Foi tudo muito enriquecedor para mim e acredito que para quem está escutando também. Vocês gostariam de dizer alguma coisa, se despedir? Pode falar de algum trabalho, recomendar mais alguma coisa, pedir para seguir na rede social, pedir like. É o momento de vocês.
queria agradecer o convite. Fiquei muito honrado, porque o Grupo PET é um grupo que eu amo bastante. O fato de eu ter saído do PET não tem nenhum problema, nada. Foi apenas para poder alçar outros voos, porque depois que eu tive a minha experiência no PET, eu fui fazer parte do PIBID, que é um programa lá da matemática, só mesmo para questão de enriquecimento, mas é um grupo que eu amo até hoje, e eu sempre que eu posso, eu faço parte. E é isso, gente. Conheçam, sigam na rede social PET Inter. Então, em vez de falar das minhas redes sociais, eu vou falar do PET. Sigam eles, porque é um trabalho que é desenvolvido com muito amor, com muito, muito cuidado. Claro, também sobre a tutoria da nossa maravilhosa professora Mônica, que é alguém que a gente tem muito carinho. Então, eu gostaria de agradecer a confiança de poder estar aqui falando com vocês. É isso. Quero agradecer também imensamente o convite, né? Assim como o Carlos, eu fico muito honrado de poder compartilhar um pouco da minha experiência e da minha formação. Fico muito feliz de ter conhecido o Carlos, não só pela contribuição que ele trouxe na área dele, na área da matemática. Precisa cada vez mais ouvir essa galera da matemática, mas também por saber que ele também que ele é PIBID. Eu fiz PIBID, assim como o PIBID, o PET, são programas maravilhosos de formação de professores. Gente, reforço o pedido do Carlos, siga o PET, eles têm trabalhos maravilhosos e eu tenho certeza que mesmo quando essa pandemia passar, esse trabalho vai continuar, porque é uma galera realmente dedicada, apaixonada pela educação pública de qualidade. Muito obrigado pelo convite e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Então é isso, obrigada pelo podcast. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Eu acho que é isso, né? Tchau, gente, e até o próximo podcast.